Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no 7º dia de oração e eu quero nesse dia fazer uma oração por você, pela sua vida espiritual, para que você encontre o Senhor na sua jornada durante os seus dias e que você consiga cada dia mais desenvolver uma intimidade com o Senhor através da oração e da leitura da palavra. Amém? Senhor, nesse momento eu quero apresentar cada um que está aqui fazendo essas orações, que está diariamente, Senhor, buscando ao Senhor em oração, em intercessão pelo Congresso Brasileiro de Missões. Quero te pedir, Deus, pela vida, Senhor, de cada um de nós. Nós reconhecemos que nós somos dependentes do Senhor, que nós precisamos, Senhor, da Tua ajuda, até mesmo para buscar a Ti, até mesmo, Senhor, para orar, para ler a Tua palavra, para ter, Senhor, intimidade e comunhão contigo, Deus. Nós reconhecemos, Senhor, nossa total dependência, Senhor. Reconhecemos que nada somos e nada podemos fazer pela força do nosso braço, Pai. E nós oramos hoje, Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a buscar mais pelo Senhor, nos ajude a ter intimidade contigo, Senhor, em oração, no secreto, na leitura da Tua palavra. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço que o Senhor se revele a cada um de nós, que o Senhor fale ao nosso coração os Teus segredos, Senhor, que o Senhor fale, ó Pai, ao nosso coração aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, os Teus propósitos, Deus, os Teus planos. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, por cada um, Deus, que está aqui junto comigo, Senhor, todos os dias em oração, pedindo, Senhor, que o Senhor nos ajude na nossa caminhada contigo, que o Senhor nos ajude a buscar mais intimidade com o Senhor, Pai, e que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir, que nós possamos a cada dia mais, Senhor, nos diminuir, para que o Senhor apareça, para que a Tua glória, Senhor, apareça, Senhor, nas nossas vidas, através, Senhor, de tudo aquilo que nós fazemos durante o nosso dia, Pai. Eu oro, Senhor, pedindo a Tua bênção, Senhor, sobre nós, pedindo que o Senhor continue conosco, nos direcionando em oração, meu Pai. E nesse momento, Senhor, que o Senhor nos ajude a orar, a interceder, Senhor, pelo Congresso Brasileiro de Missões, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero compartilhar aqui uma palavra, né? Que o Senhor, que Jesus fala conosco, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E ontem, enquanto eu fazia a oração pelas famílias, pelas pessoas, né, que estariam participando como família do congresso, o Senhor falou para mim que nós precisamos orar pelas crianças, orar pela geração que está vindo e por aquilo que Deus tem para fazer através das crianças, dos adolescentes, dos jovens. No congresso tem um espaço especial, né, para as crianças serem ministradas. As pessoas que vão ao congresso têm essa possibilidade de deixar os seus filhos no mesmo local, mas com uma ministração específica para eles. E foi algo que me chamou muito a atenção no último congresso, porque normalmente nós vemos muitos congressos, conferências, em que os pais levam os filhos, né? Não que os filhos sejam um problema, mas muitas vezes eles precisam ficar ali com os pais junto, não tem um lugar com uma ministração específica, com pessoas que foram capacitadas por Deus e ensinadas para poder ensinar as crianças.
E eu fiquei muito feliz no congresso em 2022, quando eu fiquei sabendo, né, que tinha essa possibilidade. E eu não sei quantas crianças estiveram naquele congresso, não sei se você talvez está vendo esse vídeo, participou do congresso e tem essa informação. Coloca aí nos comentários, né, para que a gente saiba também. Mas eu creio que o Senhor está fazendo um mover nessa geração. Eu creio que o Senhor usa as crianças, os adolescentes e os jovens do jeito deles, na forma deles de ministrar, na forma deles de entender a palavra, entender como se relacionar, como ter intimidade com o Senhor. E eu quero orar hoje pelas crianças que vão participar do congresso, seja qual faixa etária for, né, mas que nesse ambiente espiritual, esse ambiente onde nós estaremos reunidos para aprender e para buscar mais do Senhor, que essas crianças também recebam, que essas crianças também tenham uma ministração especial, específica para o coração delas, de modo que elas tenham sede, que elas tenham um desejo ainda maior de conhecer o Senhor, né, de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então eu quero fazer essa oração hoje e convidar você também a orar, não só hoje, mas estar sempre colocando as crianças em suas orações. Nós sabemos que muitas crianças têm sofrido muito no mundo todo por diversos motivos, mas nós cremos que Deus ele pode mudar toda essa situação. Deus é um Deus que se importa com o nosso sofrimento, quanto mais o sofrimento de uma criança. Então, que nós possamos orar por elas, né? Pedir ao Senhor que guarde essas crianças e que elas consigam conhecer o Senhor, né? Mesmo que para nós seja uma forma simples, para elas é a forma que elas entendem, né? O simples muitas vezes é a forma que o Senhor nos convida também, né? A sermos como crianças. Então, que nós possamos fazer essa oração hoje e apresentar, sempre que lembrarmos nas nossas orações, as crianças, não apenas essas que vão participar com os seus familiares do congresso, mas as crianças do Brasil, as crianças do mundo, né, que precisam ser cuidadas. Amém? Pai, nesse momento nós queremos te agradecer pela oportunidade de orar, te agradecer porque o Senhor é um Deus tão grande, o Senhor é um Deus que se importa com o órfão, se importa com a viúva, se importa com cada ser que o Senhor criou e tem um modo específico de falar com cada um de nós. E é maravilhoso, Senhor, como diz a Tua palavra em Salmo 139, é um conhecimento maravilhoso que nós não conseguimos alcançar, mas ainda assim o Senhor nos formou, ainda assim o Senhor nos entreteceu no ventre da nossa mãe e fez com que nós nascêssemos. E hoje cada um de nós, Deus, que está aqui orando em seus lares, Senhor, o Senhor preparou, o Senhor formou de forma única, com um propósito específico. E hoje eu quero orar, Senhor, pelas crianças, pedindo ao Senhor, por essas crianças que vão participar do congresso, pedindo ao Senhor que o Senhor abra a mente dessas crianças, e até mesmo, Pai, aquelas famílias que estão pensando na dificuldade que é participar de um congresso como esse, grande, né?
e levar os seus filhos, mas que o Senhor vá trazendo paz para o coração dessa família, né? Que o Senhor vá encaminhando todas as coisas para que eles compreendam que é importante as crianças também serem ministradas, conhecerem a missão do Senhor, conhecerem um pouco mais do Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor prepare, né, todas as pessoas, os voluntários que estarão cuidando e ministrando o Senhor a essas crianças. Prepare o coração de cada criança, que às vezes fica até com muita expectativa, né, para essa viagem, para esse congresso. Talvez seja algo diferente que elas ainda não viveram, mas eu te peço em nome de Jesus que o Senhor, Pai, esteja encaminhando cada criança, Deus, cada filho, Senhor, de missionário que precisa, Senhor, ouvir a Tua palavra, que precisa conhecer um pouco mais do Senhor, que precisa aprender, Senhor, um pouco mais, e aqueles, Deus, que ainda não têm muita consciência, né, que são bem pequenos ainda, que o Senhor vá trabalhando também. O Senhor tem as formas de trabalhar, o Senhor tem as formas, Deus, de falar com cada um de nós, e eu oro, Senhor, hoje, te pedindo em nome de Jesus, por cada criança, Senhor, não só as crianças que vão participar do congresso, mas te pedindo, Deus, pelas crianças, Senhor, do Brasil, pelas crianças do mundo, para que elas tenham, Senhor, de alguma forma, em algum momento de suas vidas, um encontro com Cristo, que elas te amem, Senhor, de todo o coração, que elas amem a Tua palavra, que elas sintam, Senhor, um desejo ardente, Senhor, em Te buscar, em oração, Senhor, em ter intimidade, em comunhão contigo, Pai. Eu oro, Senhor, e te peço que o Senhor cuide, Senhor, das crianças, que o Senhor guarde, proteja, Senhor, e venha livrá-las, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Essa é a minha oração hoje, Senhor, agradecendo ao Senhor, porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem preparado para cada criança e para cada vida, Senhor, que vai participar desse congresso, Pai. Assim como o Senhor tem para cada um de nós que estamos aqui orando, assim como o Senhor tem para fazer e para realizar, Senhor, no Brasil e no mundo. Muito obrigado, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigada a você que está aqui todos os dias orando, e que o Senhor continue falando ao nosso coração. Nos vemos amanhã em mais um dia de oração, e que Deus te abençoe. Tchau, tchau.